Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu curso de Introdução à Geofísica de Prospecção. Nessa aula nós vamos falar sobre eventos sísmicos. Nós vamos nos basear aqui em um modelinho muito simples, que é o modelo de duas camadas, ou seja, a subsuperfície é formada por duas camadas apenas, separadas por uma interface plana e horizontal. A velocidade de propagação da onda na camada superior é V1, a camada de propagação da onda na camada inferior é V2, né? A espessura, né, da primeira camada vou chamar de H. Então aqui eu vou ter uma fonte e um geofone, aí cuja distância entre eles é x metros, né, que a gente chama de afastamento, justamente essa distância fonte-receptor. E o que vem a ser um evento sísmico? Um evento sísmico nada mais é do que uma onda que é gerada pelo acionamento dessa fonte, certo? Que vai ser registrada, certo? Nesse geofone aqui. Certo? Existe basicamente três tipos de evento sísmico, né? Quando você fala em um modelo de camadas tipo esse. O primeiro seria a onda direta. Está aqui a representação do caminho da onda direta, simplesmente a onda que sai aqui da fonte e vem direto para o geofone. O segundo são as reflexões que acontecem aqui na interface, né? Está aqui representado o caminho dela. E o terceiro é um tipo de onda, né, que na geofísica a gente chama de onda refratada. Essa onda aqui ela tem uma trajetória um pouco mais complexa. Ela sai aqui, certo, da fonte, ela chega na interface aqui. Certo? Quando ela chega na interface, ela começa a percorrer a interface e depois emerge, certo? Aqui e vai até o geofone, né? Então, com o mesmo ângulo com relação ao normal, certo? Ela emerge aqui com o mesmo ângulo com relação ao normal, aqui com o mesmo ângulo que ela incidiu aqui. Certo? Essa é chamada de onda refratada, também conhecida como heat wave, né? Na literatura geofísica, né? E já já a gente vai entender um pouco mais sobre essa onda aí. Então, esses são os três tipos básicos de eventos de interesse para a sísmica de superfície. E cabe uma ressalva aqui. Aqui nós estamos considerando apenas ondas do tipo PP. Certo? Que são ondas PP, ou seja, ondas que descem como onda P e sobem, vão ser registradas aqui no geofone, que está aqui na superfície, como onda P também, né? Que a gente chama onda PP. Ou seja, incidência P, espalhamento P. Certo? Nós não estamos considerando o fenômeno da conversão entre ondas, né, de P para S, certo? De S para P, certo? Que isso complicaria mais ainda o nosso problema. Certo? Nós estamos considerando essa simplificação aqui. Certo? Fora esses eventos básicos, também existem outros eventos que são justamente as múltiplas, né? Então veja só, certo? A múltipla de primeira ordem, né? A onda pode sofrer uma reflexão direta e vir aqui para o geofone, conforme nós já mostramos, né? Mas ela pode sofrer aqui uma reverberação, né? Um ricochete, né? Ou seja, ela sai aqui, certo? Um determinado ângulo, bate aqui na interface, reflete. Essa energia, quando chega aqui na superfície da Terra, ela não vai passar, porque aqui tem um contraste muito forte, essa energia não vai passar. Certo? Então ela não vai sumir. Certo? Essa energia não pode ser destruída, não pode desaparecer, né? Então ela vai voltar de novo, certo? Vai começar a propagar aqui para o interior da Terra, e quando chega na interface, sofre outra reflexão e vem aqui para o geofone. Então esse aqui é o caminho que a gente chama da múltipla de primeira ordem, ou seja, porque antes de chegar aqui no geofone, ela rebate uma vez aqui na superfície da Terra, né? Que a gente chama de múltipla de primeira ordem. Não existe só essa múltipla, né? Outros caminhos aqui da múltipla, né? De segunda ordem, ela rebate duas vezes na superfície da Terra antes de chegar no geofone. Ela rebate três vezes,
certo? Antes de chegar no geofone, seria a minha múltipla de terceira ordem, e por aí vai, certo? Na verdade, existem infinitas múltiplas. E fora as múltiplas das reflexões, também existem as múltiplas das refrações, tá? Conforme está mostrado aqui na figura, né? Essa aqui seria o equivalente à múltipla de primeira ordem da refração. Cabe fazer uma observação muito importante aqui. A onda refratada, esse tipo de onda aqui, certo? Que eu mostrei a vocês aqui, certo? Nessa figura aqui, ela só vai existir, certo? Se V2 for maior do que V1. Ou seja, se a velocidade da camada aqui de baixo for maior do que a velocidade da camada aqui de cima. Existe uma razão para isso e nós vamos entender. Certo? Se V2 for maior do que V1, essa onda simplesmente não existe. Aí só vai existir a onda direta, as reflexões e as múltiplas da reflexão. Mas se V2 for maior do que V1, então essa onda ela passa a existir. Tá? Então vamos lá. Tá? Bom, mas por que existe essa onda refratada? Ela é uma onda muito importante para a sísmica, certo? Mas para entender a dinâmica dessa onda, né, a gente tem que, o primeiro passo é entender, relembrar aqui a lei de Snell e entender o fenômeno do ângulo crítico. Tá? Bom, vamos analisar aqui o fenômeno da reflexão, incidência da onda de uma interface, né, onde no caso de V1 seja maior do que V2. Então está aqui ilustrado, certo? Uma onda incidindo com o ângulo θ1, certo? Aqui na interface, ela vai gerar uma onda refletida aqui e uma onda transmitida com o ângulo θ2 com relação a normar uma interface. Uma consequência da lei de Snell, uma consequência direta da lei de Snell é se V1 for maior do que V2, então esse ângulo aqui, ó, de incidência vai ser maior do que o ângulo de transmissão, conforme é mostrado aqui nessa figura. Já se V2 for maior do que V1, tá? Então o que vai acontecer, certo? Aqui o ângulo de transmissão θ2 vai ser maior do que θ1, certo? Também como uma consequência da lei de Snell, certo? Conforme é mostrado aqui nessa figura. Certo? Nessa situação aqui, certo? Se o θ1 começar a aumentar aqui, né, sair aqui de zero, incidência normal, a incidência normal, θ1 igual a θ2, ou seja, os dois ângulos são 0 graus, né? Mas quando o θ1 começa a aumentar, o θ2 vai ser sempre maior do que ele. Então vai chegar a uma situação aí onde θ2 vai ser 90 graus. Tá? Isso aí é conhecido como um ângulo crítico, ou seja, para que essa direção aqui da onda transmitida faça um ângulo de 90 graus com relação ao normal, então o ângulo de incidência tem que ser igual ao que a gente chama de ângulo crítico. Tá? Ou seja, aplicando aqui a lei de Snell, se θ2 é igual a 90 graus, isso implica que seno de θ crítico vai ser simplesmente V1 sobre V2, né? Já que seno de 90 graus é igual a 1. Certo? Ou seja, um ângulo crítico é igual ao arcosseno de V1 sobre V2. Certo? E também como uma consequência da lei de Snell, certo? Se um ângulo de incidência aqui for maior do que o ângulo crítico, na situação em que V2 for maior do que V1, então nós vamos falar do fenômeno da reflexão total, né? Porque não tem como o ângulo θ2 ser maior do que 90 graus. Então o que acontece aqui? Certo? Se o ângulo está incidindo aqui na interface aqui, certo? Com um ângulo de incidência superior ao ângulo crítico, né? Toda a energia da onda vai ser refletida de volta, certo? Ao meio 1, certo? E aí simplesmente a onda não vai haver onda se transmitindo aqui para a camada de baixo, certo? A onda só vai se transmitir para a camada de baixo se caso o ângulo de incidência for menor do que o ângulo crítico, né? Na situação que V2 for maior do que V1. Tá? E
o ângulo crítico tem um papel muito importante na formação da onda refratada, né, conforme nós vamos entender. Mas para entender isso aqui, vamos enxergar aqui o fenômeno da reflexão e transmissão de onda a partir das figuras das frentes de onda. Certo? Então está aqui a minha fonte pontual aqui, eu tenho uma interface aqui. Né? Então, a partir dessa fonte aqui, vai emanar essa frente de onda, né? Que é a onda que está incidindo, né? Seria o equivalente à onda direta. Quando essa frente de onda vai se expandindo e chega aqui na interface, parte dela vai ser transmitida em direção à camada de baixo e parte dela vai ser refletida, conforme é mostrado aqui nessa figura, né? As três frentes de onda, né? Incidente, né? Refletida e transmitida, né? Reparem que essas três ondas aqui, ó, essas três frentes de ondas, elas estão juntas aqui na interface, aqui, ó, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Né? Isso acontece porque a onda incide na interface, né? Imediatamente ela forma a onda refletida, imediatamente ela forma a onda transmitida, né? No mesmo instante. Mas só que isso só vai acontecer até um ângulo crítico, certo? Porque após um ângulo crítico, certo? Eu só tenho a onda incidente e a onda refletida. Certo? Eu não tenho mais a formação aqui, certo? No instante que a onda incidente toca aqui, certo? Ela não vai estar mais formando a onda transmitida, ela vai estar formando só a onda refletida. Mas aí acontece o seguinte, essa frente de onda aqui, que penetrou aqui no meio 1 até esse ponto aqui, né, de incidência do ângulo crítico, ela não vai ficar congelada no tempo, né? Ela vai continuar se propagando, porque justamente, segundo o princípio de Huygens, cada pontinho aqui dessa frente de onda é como se fosse um irradiador secundário que vão irradiando e formando novas frentes de onda. Então isso aqui nunca fica parado, certo? O que acontece é o seguinte, certo? A partir desse ponto aqui, ponto de incidência com ângulo crítico, certo? Ocorre uma separação aqui da frente de onda incidente, da frente de onda refletida e da frente de onda transmitida na interface. Ou seja, essa frente de onda transmitida, ela se separa dessas outras duas aqui na interface e começa a andar mais rápido, né? Então aqui, em um determinado instante, certo? Elas estão juntas, mas em outro instante aqui, certo? Aqui está a onda incidente e a refletida, e essa aqui, a onda transmitida, já se adiantou, elas não estão mais juntas, ela está na frente, porque ela se propaga com velocidade maior. Certo? Em outro instante, as duas, a onda incidente e a refletida vão estar juntas, aí a onda transmitida ela se adiantou mais ainda, e por aí vai, né? Certo? Ela vai sempre se adiantando, né? Ela vai embora, certo? Vai na frente e deixa a onda incidente e a refletida para trás. Tá? Mas aí acontece um fenômeno interessante, né? Se a gente pensar em termos dos radiadores secundários de Huygens, né? Certo? Então, para analisar isso aí, eu vou plotar aqui só a onda transmitida e esquecer as outras duas, né? Para ficar mais fácil aqui a gente entender. Tá? Então, está aqui, a partir do ângulo crítico, né? Essa onda vai se propagando sozinha. Certo? Então, cada ponto aqui ao longo dessa frente de onda forma novas frentes de ondas, certo? Cuja envoltória vão formar novas frentes de ondas. Certo? E só que esse ponto aqui, ele ficou sozinho aqui na interface, certo? E ele vai começar a irradiar ondas que vão se propagar aqui pelo meio 1 aqui, né? Aqui para cima, né? O que acontece é o seguinte, isso vai acontecer ao mesmo tempo que ele está se deslocando aqui ao longo dessa direção aqui, com velocidade v2, certo? Esse ponto aqui, ele vai também irradiando, certo? Então, o que vai acontecendo aqui nessa animação aqui é isso aqui, ó, certo? Ou seja, esse ponto aqui vai irradiando ondas ao mesmo tempo que ele vai se propagando. Então, o que acontece? Essas ondas aqui que foram irradiadas, essas frentes de ondas aqui que foram irradiadas, né? A envoltória dela, essa aqui, certo? Vai formar uma nova frente de onda, que vem a ser justamente a frente de onda da onda refratada.
certo? Que é essa frentezinha de onda aqui. Okay? Então, pelo princípio de Huygens, qualitativamente, a gente pode entender esse fenômeno, certo? De formação da onda refratada. E vai acontecer justamente porque a velocidade aqui no meio aqui de baixo é maior do que a velocidade de propagação aqui da onda no meio aqui de cima e a partir de um determinado ponto, né, essa frente de onda aqui transmitida, ela começa a andar sozinha, ela se separa ao longo da interface, né, da onda incidente e da onda refletida. Tá? Bom, mas que direção que essa onda aqui está se propagando, né? Se eu quiser saber essa direção aqui, eu tenho que ter em mente o seguinte, né? A partir do momento que esse ponto irradia, certo? Ao longo de um determinado tempo delta tal, né? A distância aqui ao longo dessa direção aqui vai ser igual a d1, né? Que esse ponto aqui percorre aqui, né? Ao longo da direção d1, ao longo da direção da propagação da onda vai ser igual a d1. E aqui, justamente, esse trecho aqui, ele vai se propagar com a velocidade v1, porque aqui é o meio de cima, né? Então, aqui, essa onda tem que se propagar com a velocidade v1. Mas, ao longo dessa direção aqui, né? Ou seja, esse ponto de contato aqui, né? Da frente de onda com a interface, né? Ele vai estar se propagando com a velocidade v2, porque esse ponto aqui pertence a essa frente de onda que está se propagando aqui no meio de baixo. Certo? Então, ao longo de um instante delta tal, certo? A onda percorre aqui ao longo dessa direção aqui uma distância d1 e ao longo dessa direção aqui uma distância d2. Certo? Então, a gente pode dizer que d1 vai ser igual a delta tal vezes v1 e d2 vai ser igual a delta tal vezes v2. Certo? De maneira que esse ângulo aqui, ó, certo? Que essa direção aqui faz com relação à normal à interface, pode ser calculado. O seno desse ângulo pode ser calculado simplesmente como d1 sobre d2, certo? Ou seja, cancelando aqui o delta tal vai ser igual a v1 sobre v2. Ou seja, o seno desse ângulo aqui vai ser igual a v1 sobre v2. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, certo? Que a direção da onda refratada está fazendo com relação ao normal, nada menos do que o próprio ângulo crítico. Certo? Θ aqui é igual a um ângulo crítico. Certo? E assim a gente consegue compreender a trajetória da onda refratada, né? Por que ela tem aquela trajetória. Então imagine se eu tenho uma fonte aqui, um geofone aqui, para a onda refratada chegar aqui nesse geofone, né, ele tem que sair daqui, certo? Incidir na interface com um ângulo crítico, certo? A partir daqui ela vai andar, vai percorrer aqui, certo? A interface, né? Com a velocidade v2, né? E a partir desse ponto aqui, ela vai emergir aqui, certo? Em direção ao o meu geofone, formando também um ângulo tetacrítico com relação ao normal à interface. Isso aí, então, explica a formação da onda refratada. Pode ser explicado qualitativamente, né, pelo princípio de Huygens. Tá? Vamos ver aqui uma simulação computacional, certo, desse fenômeno aí, em termos de frente de onda. Né? Então está aqui uma interface aqui entre dois meios, aqui é um caso onde V2 é menor do que V1, né? V1 aqui é 2.800 metros por segundo e V2 é 1.700 metros por segundo. Né? Então essa fonte pontual aqui irradiou as frentes de onda. Né? Então você está vendo aqui a frente de onda que foi irradiada, essa frente de onda ainda não chegou na interface, ela está bem próxima. Né? Mas na medida que ela chega aqui, em um instante aqui depois, né? Está aqui a onda que foi irradiada pela fonte, né? Ou seja, onda direta, né? A onda que foi refletida, a frente de onda refletida e a frente de onda transmitida, certo? Em outro instante. Tá aqui essas frentes de onda em um instante mais adiantado, né? Ou seja, aqui está a onda direta, a frente de onda da onda direta, a frente de onda da onda refletida e a frente de onda da onda transmitida. Certo? Agora vamos ver aqui essa simulação aqui no caso onde V2 é maior do que V1. Nesse caso aqui, V2 é 2.800 metros por segundo e V1 é 1.800 metros por segundo. Então,
Tá aqui minha fonte pontual que ela radiou essa frente de onda, né? A onda direta, aqui, quando ela chega na interface, certo? Ela vai refletir e aqui é a frente de onda transmitida. Veja só aqui, ó, que como a velocidade aqui no meio 2 é maior, então isso aqui já vai se propagando, certo? Percorrendo uma distância maior aqui, né? Certo? Do que a onda refletida percorreu aqui no meio 1, né? Tá? Então, aqui em outro instante, certo? As frentes de ondas já se separaram, né? Correu aquele fenômeno ali, né? Certo? Que eu falei para vocês, né? Então tá aqui, ó, a onda incidente, a onda direta, a onda refletida, as duas juntas aqui na interface, mas a onda transmitida já se separou, ela já se adiantou, né? E não sei se você já começa a formar, a observar aqui uma fumacinha aqui, certo? Que é justamente aqui, né? A onda refratada. Está discreto, mas dá para observar. Aqui nesse instante mais adiantado, certo? Dá observar melhor aqui a formação da frente de onda refratada. Ou seja, está aqui a onda direta, frente de onda refletida, a frente de onda transmitida e a frente de onda refratada. Vê se é essa linhazinha azul aqui. Você vê que ela sai aqui, ó, do ponto de contato da frente de onda transmitida no meio 2, vem para cá e tangencia aqui a frente de onda refletida, né? Isso é um fenômeno interessante. Então essa figura aqui, a simulação computacional, né, foi feita a partir da solução da solução acústica, da equação acústica da onda, usando os métodos das diferenças finitas. Tá? Os eventos sísmicos, né, relembrando aí, tá? Bom, as reflexões, ondas refletidas. As ondas refletidas são um input, né, para a sísmica de reflexão. Ou seja, a sísmica de reflexão, conforme a gente já viu, né, nas aulas anteriores, né, ela vai formar uma imagem, é um método que forma uma imagem da subsuperfície a partir justamente, certo, das ondas refletidas. Já as ondas refratadas e a onda direta, ela é o input para um método sísmico chamado de sísmica de refração. Tá? Então, existe, na verdade, quando a gente fala de sísmica, existe dois métodos sísmicos, né, chamados de superfície, né? É a sísmica de reflexão e a sísmica de refração. A sísmica de refração vai usar a informação, né, obter informações a partir da onda refratada e da onda direta, basicamente do tempo de trânsito dessas ondas, né, para poder justamente obter a profundidade da interface que está refratando a onda. É basicamente isso que a sísmica de refração faz. Tá? E as múltiplas, né? Bom, as múltiplas são simplesmente consideradas como um ruído. Certo? Atualmente, né, no processamento que se faz hoje em dia, tanto na sísmica de reflexão como na de refração, a múltipla não é usada para nada. Na verdade, ela, durante o processamento, ela é eliminada dos dados, certo? Encarada como um ruído, um tipo de ruído determinístico. Bom, pessoal, então esses aí são os eventos sísmicos básicos e até a próxima aula.